tudo bem? Eu sou a Adriele, eu estudo letras aqui na Universidade Federal do Paraná e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre língua, linguagem e linguística. Tudo que eu for falar aqui, tá nesse livro. Introdução à Linguística do José Luiz Fiorin, no primeiro capítulo, tá? Olha, durante muito tempo o ser humano, ele teve um fascínio com a língua e tentou entender o fenômeno da linguagem. Lá na Índia Antiga, por exemplo, os hindus estudaram a própria língua para garantir que os textos sagrados do Veda fossem preservados. Na Grécia Antiga, Platão se perguntava se as palavras tinham uma ligação natural com o que elas significavam. O Aristóteles tentou analisar o pensamento e entendeu como ele virava uma frase. Mas tudo isso era apenas ideias e intuições. Foi só lá no século XIX que os estudos linguísticos começaram a ganhar uma cara de ciência de verdade. Os pesquisadores passaram a comparar diferentes línguas e com isso perceberam algo fascinante. As línguas mudam com o tempo e essas mudanças seguem padrões e regras. Ou seja, por trás do jeito que a gente fala hoje tem história, estrutura e lógica. Teve um nome muito importante, Franz Bebop. Ele fez algo muito legal. Ele colocou o latim, o grego e o sânscrito um do lado do outro e comparou. E percebeu que essas línguas, elas apontam para uma mesma origem, o proto-indo-europeu. Mas quem fez história mesmo, quem chegou para ficar, foi um carinha chamado Ferdinand de Saussure. Ele era um professor lá na Universidade de Gênebra e, para ele, a linguagem não era apenas um conjunto de palavras, era um fenômeno complexo, físico, psicológico e social. Então, para facilitar nossos estudos, ele dividiu a linguagem em três partes. A linguagem, que é a capacidade humana de se comunicar, a língua, que é o sistema de sinais que a gente aprende socialmente, e a fala, que é o uso individual da língua do jeitinho de cada um. Saussure, ele tinha muitos seguidores e alunos que acataram essas ideias dele e criou uma coisa que hoje a gente chama de estruturalismo. Para essa galera, o mais importante é entender como a língua funciona por dentro, como se a gente pegasse uma máquina, abrisse ela e olhasse cada uma das peças que fazem ela funcionar. Dentro do estruturalismo, tem muita coisa que a gente pode falar sobre mais lá para frente, mas eu quero que vocês foquem nisso. O objetivo do estruturalismo é descrever a estrutura, as regras e os valores de cada elemento dentro da linguagem. E com o tempo, isso começou a ser um pouquinho criticado, porque ele deixa fora muitas coisas importantes para a gente estudar uma língua, que é o contexto, a cultura, a história, fora que é um estudo muito formal e muito distante do que acontece na vida real. Só que aí aparece um carinha chamado Noam Chomsky. Ele foi gigante na história da linguística, por quê? Lá nos anos de 1950, ele apresentou uma ideia pra gente. A linguagem, ela não é só social, ela é biológica, inata da própria espécie humana. O Chomsky acreditava que todas as crianças, ela nascem com uma estrutura mental, tipo um programa genético que ela vem ao mundo pronta para aprender uma língua. O ser humano, ele foi feito para aprender a falar. Segundo ele, mesmo que as frases de uma língua sejam infinitas, todas elas são construídas com base no conjunto finito de regras e sons. E isso vale para qualquer língua do mundo. Dentro dessa corrente teórica do Chomsky, que se chama gerativismo, tem duas palavrinhas bem importantes, que é a competência, que é o conhecimento que a pessoa tem de sua língua, uma gramática mental, vamos dizer assim, e o desempenho, que é o uso real da língua, com pausas, erros, gaguejos. Sabe quando você pensa numa frase e na sua cabeça tá perfeita, você sabe como que vai falar, mas na hora que você fala, sai tudo errado, gaguejado, você erra a entonação. Isso é um exemplo de competência e desempenho. A competência é o ideal e o desempenho é a vida real. Para ele, a tarefa do linguista é estudar essa competência e saber o interior que permite a gente formar frases, entender os sentidos que a gente usa para formar sentenças numa língua. Olha, dentro do gerativismo e do estruturalismo, que são essas correntes do Chomsky e do Saussure, tem muita coisa que dá pra gente falar sobre. Mais pra frente vamos conhecer mais sobre essas ideias.
E dentro da nossa panelinha da linguística, tem gente que briga, porque defende mais as ideias do Saussure e mais as ideias do Chomsky, mas eles não brigam, tá? Só olham para línguas de jeitos diferentes. O Saussure, ele vê a língua mais como um sistema social e o Chomsky, ele olha para a língua como uma capacidade biológica. Um puxa para a sociologia e o outro puxa para a psicologia cognitiva e para a biologia. E essa diferença de foco que enriquece os estudos da linguagem até hoje. Então, por favor, pessoal, não briguem por causa de gerativismo e estruturalismo. Agora que você está começando a entender sobre a linguagem, você me pergunta, Adriele, existe linguagem animal? E essa pergunta é bem antiga. Aí teve um moço, um carinha, chamado Calvin Frisch. Ele era um biólogo e ele foi estudar as abelhinhas. E nesse estudo, ele descobriu que elas têm um sistema de comunicação incrível. Funciona assim: quando uma abelha encontra uma fonte de alimento, ela volta para a colmeia e conta para as outras onde que está a comida. Mas ela faz isso dançando. E tem dois tipos de dança. Uma dança circular, que é quando o alimento está bem pertinho, menos de 100 metros, e a dança em forma de 8, quando ela está mais longe. E essa dança em 8, ela é tão precisa que indica até a distância e a direção de onde o alimento foi encontrado. E isso é a linguagem? Bom, um linguista chamado Emily Bervenist analisou e disse que não. Por quê? Porque nessa comunicação não tem diálogo. A mensagem não gera resposta, é só uma ação. Porque também o conteúdo ele é fixo, sempre fala da mesma coisa, comida. E não dá para decompor. A mensagem não tem partes menores, significados próprios, como a gente tem na língua humana, que são as palavras, morfemas, fonemas. Por exemplo, quando eu digo eu quero água, eu posso dividir isso em 3 partes. Eu posso trocar palavras por eu quero brincar. Eu posso trocar as estruturas, inverter a ordem. Já na dança da abelha, é aquilo e ponto final. A abelhinha não chega na outra e fala assim, olha, eu achei a comida. Aí a outra fala, não, da outra vez você errou, você vai errar de novo. E ela retruca, não, eu achei sim, tá lá. Não tem isso. Então a gente não pode considerar essa comunicação das abelhas igual à linguagem humana. O que o linguista faz então? Qual que é o papel dele? Primeiro, importante, o linguista, ele não é aquela pessoa que fala todas as línguas do mundo não, tá? O trabalho dele é estudar o funcionamento da língua, entender os padrões, as estruturas, as regras, tudo. E sem julgar, tá? Nós ouvimos e não julgamos. Ele não vai dizer qual é a forma certa ou errada de se falar. O papel da linguística é entender e descrever as diferenças e os fenômenos da linguagem sem querer corrigir nada. E sabe uma missão que o linguista tem? É de dar prioridade à língua falada. Sabe por quê? Por muito tempo, a gramática tradicional só prestava atenção na língua escrita, principalmente na literária. Mas na nossa fala do dia a dia, ela está recheada de fenômenos maravilhosos, incríveis e riquíssimos, quanto qualquer poema. Mesmo os nossos erros, ele tem um motivo de estar acontecendo e tem uma lógica, tem um estudo por trás que vai revelar muita coisa interessante. Por exemplo, a criança que diz mola ao invés de mora, ela não está trocando essa letra por algum acaso. A fonética, a fonologia vai apontar que até esses erros, essa substituição sonora, tem algo muito especial, algo muito interessante no processo na aquisição da linguagem. O linguista, ele é cientista mesmo, sabe? Ele coleta dados, organiza, analisa, testa hipóteses, compara com outras línguas e ele pode estudar e fazer essas coisas com vários propósitos, né? Por exemplo, na linguística a gente tem 2 campos principais. A linguística geral, que constrói teorias, e a linguística descritiva, que analisa esses dados. E elas trabalham juntas, como, por exemplo, o propósito de criar gramáticas e dicionários de línguas que ainda não têm uma forma escrita. Acontece com as línguas indígenas, por exemplo. A linguística, ela se conecta com várias outras áreas do conhecimento, né? A gente tem a etnolinguística, que estuda a relação
entre língua e cultura, a sociolinguística, que olha para a língua como ela muda dependendo do contexto social, a psicolinguística, que investiga a linguagem, como ela funciona na mente das pessoas, vai alcançar vários campos do conhecimento. Como eu sei que nenhuma experiência ela é individual, já deve ter vindo um chato para você e falado coisas do tipo assim: ai, não é para mim fazer, mim não conjuga verbo, quem fala assim é índio. Quem que tá dizendo que é errado e que é certo numa língua? Aí a norma, e quem é a norma? Ela é alguma entidade? Ela é presidente? Cadê? Quem é essa tal de norma? Né? A gente vai ter que entrar numa briga com dois pontos de vista: o normativo e o descritivo. A gramática tradicional, ela sempre teve um papel prescritivo, ou seja, ela dizia como uma língua ela deve ser usada com base quase sempre na língua escrita e nos usos que são ligados a classes sociais mais altas. A norma, ela sempre esteve ligada ao poder, às classes dominantes, à forma como elas falam e escrevem. E isso criou uma ideia falsa de que só existe uma forma certa, correta, bonita, limpa de usar a língua, e todas as outras que são consideradas erradas e feias inferiores. E muitas das vezes, o que é considerado feio e errado está relacionado a classes sociais mais baixas. A linguística moderna, ela vai mostrar exatamente o contrário. Toda língua, por mais simples que ela pareça, ela é completa, complexa e estruturada. E não existe língua melhor ou pior, mais lógica ou mais rica. Existe diferença. E cada língua, ela vai demandar um vocabulário. Ela vai demandar uma estrutura. Não tem língua superior ou inferior. Tudo bem? Por isso, quando um linguista analisa uma frase, por exemplo, eu fui no mercado, ele não vai dizer, isso tá errado. Vai olhar e vai falar, olha só, essa construção parece com frequência no português falado, especialmente em certos contextos. Vamos entender o porquê? Sabe esse monte de regra chata que a gente aprende na escola? Ela faz parte da gramática normativa. Mas a linguística, ela trabalha com outro conceito de gramática. A gente chama de gramaticalidade. O que é isso? A ideia de que uma frase só faz sentido dentro de regras mentais que cada falante já tem na sua cabeça. Foi o que o Chomsky chamou de competência, né? Por exemplo, a frase problema este muito seu difícil é. Pô, estranho, né? Você não é o mestre Yoda. Por que é estranho? Porque ela tá fora das regras da gramática do português que a gente internalizou. Já na frase, eu fui no mercado, mesmo que tenha uns professores chatos que torcem o nariz e falam, eu fui ao mercado. Não importa. Ela é gramatical dentro da variedade coloquial do português. Faz sentido, tem lógica, ela é plenamente compreensível. Mas o que eu quero tirar nesse vídeo de hoje, de conclusão, é que a linguagem é muito mais do que regra. É história, sociedade, contexto, memória, criação. É identidade, é política, é poder, é afeto. E a linguística está aqui para ajudar a gente a entender tudo isso, sem julgamento, sem preconceito, com curiosidade e muito amor no coração. Porque, no fim das contas, entender como a gente fala é também entender como a gente vive. Profundo isso, né, gente? Com essa frase de efeito, eu quero terminar o vídeo de hoje e convidar vocês a ler esse livro aqui, que é maravilhoso. Muito obrigada por ter assistido e um beijo e até mais!